Olá a todos, a todas, a todos. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém e amor para quem é do bem. Meu nome é André José dos Santos, atualmente eu estou mestrando do mestrado em Educação e Processos Socioeducativos e Práticas Escolares da Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais. Eu venho nesta comunicação de processo de pesquisa falar um pouco sobre a minha pesquisa, que traz como tema juventude oprimida e vulnerabilidade social. Leitura crítica da realidade e enfrentamento possíveis a partir do encontro entre Paulo Freire e Augusto Boal. Eu pertenço a um grupo de estudos chamado GECDIP, que é o Grupo de Estudos Críticos do Discurso Pedagógico. Os nossos pilares são Paulo Freire e Bakhtin, mas nesses últimos tempos nós temos estudado bastante, aprofundado bastante na obra de Paulo Freire e também na questão da educação popular. E aí é que começa todo o meu processo em relação ao encontro com o teatro do oprimido e esse transformar em pesquisador do teatro do oprimido. Eu hoje me considero como um pesquisador do teatro do oprimido porque eu gosto de pesquisar sobre o teatro do oprimido, me identifico com o teatro do oprimido, porque o teatro do oprimido transformou não somente a minha trajetória acadêmica, mas também a minha trajetória pessoal. E isso me instiga mais, essa curiosidade epistemológica, aquela curiosidade que fala Paulo Freire, né? Uma curiosidade que nos tira do nosso local de acomodação, aquela curiosidade que nos leva além, aquela curiosidade que nos leva a buscar mais, estudar mais. Então essa curiosidade epistêmica me fez procurar saber um pouco mais sobre Augusto Boal e sobre o teatro do oprimido. Mas como começou isso? Bom, como eu disse, desde 2012 eu faço parte desse grupo de estudos. Eu sou formado em filosofia, formado em pedagogia pela Universidade Federal de São João del Rei. E aí a minha professora, a doutora Bruna Sola, que é uma pessoa assim incrível, freiriana na veia, né? Ela traz a afetividade, mas também traz a rigorosidade. E ela sempre me cobrando: André, você tem que fazer mestrado. André, você tem que entrar no mestrado. E eu sempre falava com ela: eu quero entrar no mestrado quando eu tiver um projeto, quando tiver algo que eu gosto. E atualmente eu não gosto de nada, não tem nada que chame o interesse. Eu gosto de Paulo Freire. Sabe, todo mundo fala sobre Paulo Freire, mas eu quero o Freire conversando com alguém, o Freire dialogando com alguém. O Freire dialogou com várias pessoas, com Carlos Torres, dialogou com tantos outros autores que tem aí, né, os livros dialógicos de Paulo Freire, que eu tenho alguns aqui, né, dialogou com Almir Cabral, dialogou com um livro que eu gosto muito de Paulo Freire, que é o Irachô. Só que eu gostaria que o Freire dialogasse com alguém aqui do Brasil, né? Com alguém que viveu aqui no Brasil, com alguém que viveu as mesmas situações de opressão que ele. E até então eu não encontrava ninguém. Eu falava com ela: quando eu encontrar alguém para mim conversar, eu vou conversar, eu vou falar, né? E aí passou 2015, 2016, 2017, 2018. E aí a Bruna vai para Recife, né? Ela fazia o pós-doutorado dela lá em Recife. E lá ela é convidada por uma banca, né? Uma banca de mestrado profissional, de um sujeito assim que é um ser angelical, um ser do outro mundo chamado Madison, né? E o Madison, ele fez uma pesquisa em teatro do oprimido. A dissertação do Madison chama Teatro do Oprimido no Enfrentamento da Violência Escolar. Quando a Bruna foi participar dessa banca, ela ficou encantada com a pesquisa do Madison e ela falou assim: essa pesquisa é a cara do André, ela parece com o André. E aí ela me ligou, né, de noite, bem tarde, falou assim: eu achei algo que é a sua cara. Eu falei: que é minha cara, Bruna? Teatro do oprimido, você já ouviu falar? Eu falei assim: não, nunca ouvi falar sobre isso não. Pesquisa, depois você me fala.
E aí eu passei aquela madrugada pesquisando sobre teatro do oprimido e eu achei aquilo fantástico. Eu falei assim, nossa, eu quero isso aí pra mim. E aí, passado algum tempo, ela me manda a dissertação do Madison e eu gostei. Eu falei, pronto, é isso que eu quero, eu vou pesquisar sobre isso. E aí eu me envolvi nesse processo de pesquisa e eu me envolvi, fiz um projeto, um pré-projeto para entrar no mestrado. Estudei demais, né, trabalhando o dia inteiro, trabalho no supermercado, trabalhei o dia inteiro no supermercado e estudava pela madrugada. E aí eu tive que estudar teatro do oprimido, eu já sabia um pouco de Freire, estudei teatro do oprimido para fazer o meu projeto. Bom, e também estava estudando para o pro processo seletivo. Fui aprovado, e aí fui para a banca, e na banca, ali na banca de entrevista, para depois que você passar a primeira etapa, tem a segunda etapa, que é a entrevista com os professores, eu tomei um choque, porque quando eu trago a proposta de teatro do oprimido, uma professora que estava lá na banca perguntou para mim assim, você é formado em teatro? Eu falei assim, não. Você tem alguma experiência com teatro? Eu falei, não. Como que você quer trabalhar projeto de teatro do oprimido se você não sabe nada sobre teatro? E ali eu saí arrasado daquela entrevista. Saí chorando, né, saí desesperado, falei, pronto, tomei pau no mestrado. E aí, passado um tempo, eu recebo o resultado, né, já estava sem esperança, que eu fui aprovado. Aí a Bruna falou assim, olha, eu vou te orientar, mas você tem que ir atrás do teatro do oprimido. E aí eu vasculhei, até achar uma oficina do teatro do oprimido lá em Belo Horizonte. Era perto, né, com o Dimir Viana. Né? O Dimir Viana é autor desse livro aqui, Teatro do Oprimido, né, e na educação de jovens e adultos. Esse é o Dimir Viana, né, um sujeito que transformou a minha vida, né, transformou a minha história, tanto pessoal como acadêmica. E aí o curso chamava Inserções Comunitárias e Mobilização Social. Foi um curso agora no início de 2020, em janeiro de 2020. E lá eu pude fazer essa oficina, conhecer o teatro do oprimido na prática, né? E esse curso também trazia uma proposta de inserção comunitária. E aí eu fui fazer uma prática do teatro do oprimido no Morro, né, da Serra, um aglomerado da Serra, né, o terceiro maior aglomerado da América Latina. E aí eu fiquei apaixonado por aquilo. E aí eu pude entrar em cena, interpretar, né, participar, fazer o teatro fora, conhecer um pouco mais sobre o teatro fora. E aí eu fui em outro lugar também, né, fui no Centro Juvenil lá, e lá eu pude participar como espectador e depois espectador. Né, eu pude participar lá na cena. E eu fiquei apaixonado por isso. E aí, depois que eu volto de lá de Belo Horizonte, eu fico sabendo que foi instalado o gesto, né? Eu volto depois de um certo tempo, apazigo meu coração. E aí o que eu faço nesse tempo, antes de falar sobre o gesto, né? Sobre o meu encontro com o gesto? Eu fui na internet e aí eu comprei tudo aquilo que eu achei sobre Augusto Boal para me estudar. Eu passei esse tempo estudando e aí foi em março eu descobri que ia ter um estudo virtual do teatro do oprimido. E desde o primeiro dia até o último dia, combinou lá na estética do oprimido, eu viciei, eu anotava tudo, eu fazia pergunta, né? Aí eu conheci o Lico Tuller, conheci o Fernando Leão, e aí eu mexia o saco, eu perguntava, porque eu gostaria de saber mais sobre o teatro do oprimido. E aí eu fui me aprofundando sobre o teatro do oprimido, e fui me apaixonando, fui me envolvendo, a tal ponto que as pessoas falaram assim, opa, você esqueceu de Paulo Freire? Você só fala de Boal agora? Eu falei assim, não, eu estou dialogando com Boal, né? Por intermédio de Paulo Freire, né? Porque o Freire a todo tempo dialoga com Boal. Né? E aí, depois que eu fiz esse processo, né, de estudar um pouco mais de teatro oprimido, eu parti para o processo de escrita. E eu tenho que escrever. E aí eu fui procurar sobre o que tem de similitudes entre Paulo Freire e Augusto Boal. E a primeira coisa que vem na minha cabeça é opressão. O que é opressão? Como Freire define opressão? Como Boal define opressão? Eu vou estudar primeiro Boal, porque Boal estava assim claro na minha cabeça sobre opressão. E aí eu fui pesquisar nos livros de Boal. Poxa, Boal não dá uma definição de opressão.
E aí lá no pós-fácil do Teatro do Oprimido e Poéticas Políticas, o Julian Boal diz o seguinte: talvez porque meu pai tinha o espírito de um dialético, por demais consciente dos processos que transformam constantemente o mundo, meu pai jamais elaborou uma definição globalizante do oprimido, do opressor ou da opressão. Não encontramos em seus livros nenhuma descrição lapidar desses termos, aos quais, no entanto, ele se refere o tempo todo. Nenhum retrato de corpo inteiro, mas pinturas feitas por pinceladas sucessivas ao longo de seu escrito. Com frequência, curtos trechos nos lembram que, por absolutamente necessário nos atermos a essas palavras, elas não podem ser reduzidas a uma visão maniqueísta do mundo. Um trabalho oprimido pela exploração capitalista pode ser também um marido opressor que bate na mulher. E aí tá, e o Júlio vai continuando, né? E ele fala que é preciso, né, pesquisar sobre isso em um outro texto que ele escreve, né? Que ele fala assim que muitas vezes as pessoas que pesquisam teatro do oprimido estão mais baseadas na prática, né? Que a gente precisa procurar um pouco de teoria e aliar a teoria à prática, né? Aí eu lembrei de Freire, que o Freire fala assim que teoria sem prática é blá blá blá, e prática sem teoria é ativismo. E eu sei que o teatro do oprimido não é ativismo, né? O teatro do oprimido, para mim, é praxis. É pensar a todo tempo sobre a sua ação no mundo, né? É o seu que fazer no mundo. E aí eu fui pesquisar a teoria de Augusto Boal. O que Augusto Boal fala sobre opressão. E eu estou nesse processo de busca. Quero adquirir novos livros para me estudar um pouco mais. Aí eu descubro que a opressão para Boal, ela tem que ser entendida antes do exílio, no exílio e pós-exílio, né? Porque a opressão para Boal não é uma coisa só, né? São várias realidades, né? E ele fala no livro aqui, Teatro Oprimido e Outras Poéticas, que o oprimido e o opressor não pode ser visto como um anjo e demônio, né? Todo mundo pode ser opressor, todo mundo pode ser oprimido. E aí eu fui pesquisar essa questão de opressão aí em Boal. E eu descubro que a opressão, ela tem várias ramificações, né? A opressão como repressão, como violência ao físico, como impedir o sujeito de falar, como impedir o sujeito de atuar. A repressão também, aí eu chamo isso de repressão mais no estado físico, de opressão subjetiva, aliás, opressão objetiva, e a opressão subjetiva, aquela mais que está na mente do sujeito, né? Aquilo que Boal vai falar sobre a invasão dos cérebros, aquilo que o Freire vai falar de colonização das mentes, né? A opressão está aqui na mente da gente, mas ela pode estar no corpo também. Então, para Boal, a opressão, ela não é algo somente relacionado ao corpo, mas também ela não é algo somente relacionado à mente. Ela é um todo, ela está presente em todas as realidades humanas, né? E eu estou nesse processo de busca e tentando compreender um pouco mais sobre a opressão, sobre o opressor, sobre o oprimido em Augusto Boal. E aí eu, baseado no Julian, eu tenho isso firme em mim. Se a opressão existe, é preciso combater, né? Mas eu preciso encontrar essas opressões. Aonde estão as opressões? Opressões explícitas, opressões implícitas, opressões transparentes e opressões ocultas, né? Então o teatro do oprimido ele nos ajuda a perceber todos esses tipos de opressões que há. E o Boal me desperta para uma coisa: eu não posso me calar, porque a opressão ela está presente em todas as esferas da humanidade. Não tem como eu ficar neutro, porque o Boal fala que ficar neutro já é escolher o lado do opressor, e eu não quero isso. Então, nesse processo de pesquisa, eu estou resistindo. Neste momento, para mim, a minha pesquisa é uma resistência. Eu estou resistindo em não ficar do lado do opressor. Estou do lado do oprimido para lutar com ele, né? Para usar o teatro do oprimido como arma, né? O teatro do oprimido como uma arte marcial, como um processo de luta. E eu estou resistindo, e eu quero resistir, né? E eu quero terminar dizendo que o Boal, né, não resolve todos os problemas da minha vida, né? Que o Freire também não resolve todos os problemas da minha vida, mas eles me ajudam a enfrentar esses problemas de frente. Muito obrigado, até a próxima.